Bom, pessoal, vamos lá, continuando aí, capítulo 3, tabela periódica. A gente vai hoje terminar o restante, né, das propriedades periódicas que faltam para a gente observar. Lembrando que nas duas primeiras aulas, a gente, na primeira, entendeu como é a divisão da tabela periódica, né, em colunas, em linhas. Vimos aí como funciona para a localização de um elemento, o que são famílias, nomes das famílias e por aí vai. Depois dessa primeira aula, a gente entrou nas chamadas propriedades periódicas. E aí, só para relembrar, propriedade periódica vai ser aquela propriedade que cresce ou decresce de acordo com a periodicidade da tabela, tá? A tabela ela não recebe esse nome periódico à toa, né? Ela tem uma periodicidade, que é uma ordem de crescimento que é de forma crescente de acordo com os números atômicos. Tudo isso a gente já observou. Tá. Na aula passada, em termos de propriedades periódicas, a gente entendeu como é que funciona a ideia do raio atômico e do raio iônico. Lembrando que raio, pra gente aqui, ele vai funcionar como sendo a distância entre o núcleo até a última camada de um elemento. Então, a primeira forma, a mais simples de você observar se um raio é maior do que o outro, é percebendo quantas camadas aquele elemento tem. Lembrando que camada sempre tem relação direta com o período. E o período eles são as linhas, né? Então, dependendo da linha que o elemento esteja, aquela linha indica para você o número de camadas que ele possui. Então, por exemplo, um elemento que está localizado na quinta linha, no quinto período, ele possui 5 camadas, certo? Relembramos? Então, vamos tocar nossa vida agora e falar das propriedades periódicas restantes. Vamos começar falando de eletronegatividade. Pessoal, falar de eletronegatividade é falar de uma propriedade que existe apenas quando você conecta dois elementos químicos ou mais. Ou seja, a eletronegatividade ela é uma tendência de atrair elétrons quando uma ligação química ela existe. Lembrando que a gente tem essa divisão da tabela em metal e ametal, e os ametais, eles são aqueles elementos que querem receber elétrons. Tudo certo? Então, se a eletronegatividade ela é uma capacidade de atração, e se os ametais são aqueles que querem receber elétrons, então ela vai na direção dos ametais. Só que a gente exclui nesse caso os gases nobres, tá? Porque se ela é uma propriedade que acontece quando você tem uma ligação química, gases nobres não promovem ligação e por isso não entram na ideia de eletronegatividade. Então a gente tem o elemento mais eletronegativo aí, o flúor, tá? Com uma eletronegatividade que vale 4. Então cresce na direção dos ametais, cresce na direção do flúor e exclui os gases nobres. Isso é eletronegatividade. Bom, aqui só para a gente deixar claro que os ametais eles têm então essa tendência de receber elétrons e, portanto, querem formar ânions, que são espécies de cargas negativas, e os metais eles têm uma tendência aí de estar formando cátion que está liberando elétron, tá? Então, eletronegatividade na direção dos ametais, na direção daqueles que ficam negativos. Bom, falar agora de afinidade eletrônica. A afinidade eletrônica, por si só, ela é um tipo de propriedade um pouco parecido com a eletronegatividade. O que vai diferenciar um do outro é a sua definição. Aqui a gente tem uma energia liberada, então é isso que ela é, uma energia liberada quando você recebe um elétron. Então a ideia aqui é receber um elétron. Então a gente tem mais uma vez uma propriedade crescendo na direção dos ametais. E nesse caso também excluindo os gases nobres, tá? Passando agora para a energia de ionização. Aqui, repara na eletroafinidade ou afinidade eletrônica, que é uma energia liberada, né? Aqui, na energia de ionização, uma energia recebida para a liberação de um elétron. Então a ideia é que eu gasto uma energia para retirar um elétron. Lembra que quem quer perder elétrons são os metais?
Os ametais, eles querem formar ânions, eles não querem perder, não querem retirar elétrons. E com isso, é muito mais desgastante que você retire um elétron de um ametal, por exemplo. Então, por isso a energia é maior. Então, por essa razão, a energia de ionização ela também cresce na direção dos ametais. Então, se liga, ela vai para lá. E ela não exclui os gases nobres, tá? Então, vamos recapitular e fazer um resumo aqui da parada. Bom, então a gente tem aí o crescimento na direção dos gases nobres, né? Vamos resumir a parada para a gente entender a diferença entre eles, ó. Uma pergunta que pode acontecer é a seguinte: se todos crescem na mesma direção, porque repara que tanto a eletronegatividade, quanto a afinidade eletrônica, quanto a energia de ionização, todos eles cresceram para o mesmo lado. Mas se todos crescem na mesma direção, então qual a diferença entre eles? É justamente o que eu falei anteriormente, é a definição. A definição de cada um deles é diferente, apesar de crescerem para a mesma direção. Então, a eletronegatividade ela é uma tendência de eu atrair elétrons. A afinidade eletrônica é uma energia para receber elétrons, uma energia liberada. E a energia de ionização é uma energia recebida para liberação de um elétron. Então, repara que a definição é o que difere um do outro. E aí, para você gravar, é muito simples. Para você saber aí quem cresce para tal lado, quem cresce para o outro, repara que só o raio atômico cresce para a esquerda. Todos os outros crescem para a direita. Lembrando que esses dois aqui excluem os gases nobres. Fechou? Então, galera, esse é o resumão. Dessa forma você identifica cada um deles. E é isso. Tentem fazer aí os exercícios da página 18. E na semana que vem a gente vai brincar aí fazendo um pouquinho de exercícios sobre tudo de tabela periódica. Fechando então aí o capítulo 3, tá? Até semana que vem. Tchau!